Gênesis capítulo 35. Jesus está aqui. Aleluia. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Eu quero com todo o meu coração ouvir o que Deus tem a dizer. Você também? Pergunta para você, você também? Então, para ouvir em primeiro lugar é necessário estar acordado. Diga glória a Jesus. Olha para o irmão assim, vê se ele está acordado. Gênesis 35, do 1 ao 7. Vamos ler até o versículo 7, todos juntos. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai os vossos vestidos, e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã. Esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El-Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado, quando fugia diante da face de seu irmão. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Aleluias. Irmãos, em Betel, Gênesis 28, foi quando Jacó teve aquela visão dos céus abertos, uma escada que ligava o céu e a terra, e anjos de Deus subindo e descendo nesta escada. Deus apareceu no topo da escada dizendo assim: eu sou o Deus de Abraão e Deus de Isaac. E o Senhor dizendo que iria levar Jacó, iria trazer de volta aquela terra, e o Senhor não deixaria Jacó até fazer tudo em Jacó quanto fosse da promessa. Irmãos, quando Jacó acordou daquele sonho, ele tinha colocado uma pedra por travesseiro, por cabeceira. Ele ungiu aquela pedra e chamou o nome daquele lugar Betel. A cidade chamava Luz, mas Jacó pôs o nome de Betel. Betel é um nome simbólico, profético, que significa casa de Deus. Diga glória a Jesus. Porque em Betel Jacó disse assim: Deus está neste lugar, e eu não sabia quão terrível é este lugar. Aqui a casa de Deus é a porta dos céus. Foi daí que Jacó teve a noção da onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares. Ali em Betel Jacó fez votos ao Senhor. A irmã Rosinha falando de votos, e o Senhor está aqui falando na pregação sobre votos. Jesus está falando. Fala assim: Jesus está falando. Jacó fez votos ao Senhor de entregar o dízimo de tudo quanto ele recebesse, se a presença de Deus fosse manifesta com ele. Muita coisa aconteceu depois disso. Jacó chegou ao lugar, gostou da moça, trabalhou 7 anos por ela, foi iludido, casou com a mulher enganada. Não é que ele casou com a mulher e depois descobriu que ela era diferente. Não, casou com enganada mesmo. Mas em misericórdia. Era outra. Casou com a irmã. Daí teve que trabalhar mais 7 anos. Por Raquel. Tem gente que acha que ele só casou com Raquel 7 anos depois. Não. Ao final dos primeiros 7 anos ele casou com Lia, depois com Raquel, depois que ele trabalhou mais 7 anos em seguida. Diga glória a Jesus. Trabalhou com o sogro, o salário foi mudado 10 vezes, foi toda aquela confusão. Para ele ir embora foi uma confusão, porque não soube fazer bem as coisas, saiu fugido. Labão saiu em perseguição. Deus teve que intervir em sonho. Deus falou em sonhos com Labão, dizendo assim: não
fales mal, não prejudique este homem, porque ele é profeta. Deus interviu nisto. Diga glória a Jesus. Muita coisa aconteceu. Irmãos, daí Jacó chegou em Siquém, isso está escrito no final do capítulo 33 de Gênesis, e daí Jacó comprou um pedaço de terra. Isso que foi um episódio diferente na história de Jacó, porque Hebreus 11 diz que Abraão, Isaque e Jacó foram peregrinos na terra da promessa, como em terra estranha. Jacó nunca morou em cidade também, foi o erro de Ló, que acabou morando na cidade de Sodoma e foi destruído. Eles se mantinham isolados do mundo. Eles moravam como peregrinos no meio dos desertos ou nos oásis. Mas Jacó lhe comprou um pedaço de terra dos filhos da cidade de Siquém e morou defronte da cidade, diz ali o final do capítulo 33. E daí aconteceu uma tragédia. Jacó tinha só uma filha, e 12, até esse pedaço eram 11 filhos homens. Benjamim nasceu depois. Esta moça entrou na cidade para conhecer as demais moças da terra. O filho do principal da cidade se enamorou dela e a violentou. E depois tentaram forçar um casamento. O Jacó até que aceitou. Só que Simeão e Levi, que eram os filhos da mesma mãe, tem que infelizmente acrescentar isso, porque Jacó tinha 4 esposas. Falaram assim: Jesus, Deus nunca gostou disto. Falava assim, viu? E além do que, hoje isso é crime. Diga glória a Jesus. À época, os costumes pagãos ainda toleravam isso, mas nunca foi do agrado de Deus isso. Deus fez só uma Eva para o Adão. Falava assim, viu? Diga glória a Jesus. Apesar do homem ter várias costelas, Deus só tirou uma, viu? Diga glória a Jesus. Fala assim, não se esqueça disso. Glória a Deus. Irmãos, e Simeão e Levi, que eram filhos de Leia ou Lia, a mesma mãe de Diná, eles entraram na cidade e acabaram matando todos os habitantes daquela cidade. Foi assim uma cena horrorosa. Tudo isso em Gênesis 34. Irmãos, aconteceu que em seguida toda esta tragédia, que Jacó já ficou temeroso, era apenas uma família que morava no meio dos beduínos do deserto, gente perigosa, gente violenta, e daí os filhos dele vão lá e matam a traição toda uma cidade. Ficou uma situação muito difícil. Logo após isto, Deus entrou com providência e Deus falou com Jacó. Diga glória a Jesus. Irmãos, mas vamos pensar. Jacó estava voltando da casa do sogro, na casa de Labão, para ir para a casa do pai dele, Isaque. Por que ele parou em Siquém, que era no meio do caminho? Já era em Israel, mas não era na casa do pai dele. O que ele estava fazendo ali? Por que ele se demorou inutilmente naquele lugar, ao invés de ir diretamente ao objetivo aonde Deus queria que ele fosse? Fazia 20 e tantos anos que ele não via o pai. Por que ele parou naquele lugar? Irmãos, a filha de Jacó, Diná, teve problemas sérios. A Bíblia não diz que ela casou, é provável que ela tenha ficado solteira o resto da vida, por causa deste problema. Irmãos, então, muitas vezes os filhos são expostos desnecessariamente a situações que conduzem ao pecado, por defeito dos pais. Fala assim, misericórdia. Se o teu filho ou filha está ficando adolescente, está ficando meio saidinho, e você mora numa vizinhança de gente ruim, que tem ali adolescentes perniciosos, mude de lugar. Fala assim, viu? Mude de lugar. Ai, pastor, mas mudar toda a família por causa disso? Por um filho se faz muito mais do que isto. Fala assim, viu? Irmãos, esta teimosia de Jacó, irmãos, não é explicado. Por que ele ficou em Siquém? Ele não queria ver o pai, que nunca mais tinha visto? Então, coisas assim que ficam meio inexplicadas. Tá, o reencontro dele com Esaú, que foi no capítulo 32 e 33, foi realmente desgastante. Parece que Jacó chegou ali para descansar um pouco em Siquém, mas o objetivo dele não era aquele. Diga glória a Jesus.
Então, irmãos, o crente tem que dar passos muito firmes. O crente tem que ser guiado pelo Senhor. Romanos 8,14, os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Irmãos, o crente é guiado até onde trabalha, onde mora. O crente é guiado em todas as coisas pelo Senhor. Diga glória a Jesus. Então, o pai não pode expor inutilmente os filhos. Foi o problema aqui de Jacó. O Senhor está falando hoje. Diga glória a Jesus. Em seguida, toda essa tragédia foi no capítulo 34. Em seguida o Senhor falou. Gênesis 35:1. Deus falou com Jacó e disse: volta para Betel. Por que Betel? Novamente lembrando o testemunho da Rosa Inês, o Senhor falou de votos. Foi o lugar onde Jacó fez um voto a Deus. Ele estava indo, agora ele está voltando. Então Deus disse: volta no lugar do voto, no lugar da consagração inicial, volta lá. Diga glória a Jesus. Irmãos, então, em primeiro lugar, Deus fala. Fala assim, Deus fala. Irmãos, tem muitos crentes dentro das igrejas que a gente assim que não sabe de onde vem nem para onde vai. Gente assim meio perdida na vida. E que diz assim, Deus fala, ele até olha para o irmão e repete, Deus fala. Só que com ele nunca falou. Que tipo de crente é você? Pergunta para você, que tipo de crente é você? Deus já falou com você? Irmãos, Deus fala em muitas situações. O Senhor nos dirige. O nosso Deus é vivo. Irmãos, a grande diferença entre os crentes e os católicos ou idólatras de qualquer outra religião é que nós não adoramos imagens. O nosso Deus é vivo. O nosso Deus fala. Irmãos, eu vou adorar uma imagem, eu tenho que carregar a imagem. Mas para que me serve isso? Se fosse a imagem que me carregasse, mas nem para isso serve. Mas em misericórdia. Então que beleza de Deus. É isso que Deus diz em Isaías 46, se diz em tom irônico e jocoso mesmo. Que Deus é esse que você tem que carregar Ele? O nosso Deus nos carrega, o nosso Deus nos leva. Uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, então, a grande diferença do crente é que o Deus do crente é vivo e o nosso Deus fala. Na teoria, lindo. Deus fala com você? Pergunta-me assim, Deus fala com você? Então, irmãos, o Senhor já está falando conosco hoje, está falando na pregação. Você precisa ter comunhão com o Senhor para ser dirigido pelo Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus mandou Jacó voltar a Betel, onde quase 30 anos antes, mais de 20 com certeza, onde há tantos anos antes ele teve uma experiência com Deus. Por que o Senhor mandou ele voltar a Betel? Lugar de renovar os propósitos, de renovar a consagração, de entrar em aliança com Deus, de pôr tudo em pratos limpos, de rever as coisas. Irmãos, essa vida dá muitas voltas, e às vezes acontece tantas coisas na nossa vida que a gente fica meio desnorteado, a gente fica meio tonto. Mas em misericórdia, de tanta coisa que acontece. Irmãos, vem tudo de todos os lados, irmãos, e é difícil manter a sensatez nisso tudo. É necessário ouvir a voz de Deus e lembrar dos votos antigos que foram feitos. Irmãos, Eclesiastes 5 é muito sério. Deus não gosta de pessoas que prometem e não cumprem. Irmãos, com Deus é indispensável a fidelidade. 1 Coríntios 4:2, requer-se dos dispenseiros que cada um seja achado fiel. Fala para assim, tem que ser fiel. Diga glória a Jesus. Ai, pastor, eu prometi, mas quando eu prometi, eu não consegui assim ver assim toda a responsabilidade da coisa. Então, pastor, Eclesiastes 5 diz assim: não diga diante do anjo que foi erro. Anjo, pastor, não vem dizer para o pastor: ai, eu errei quando eu votei. Sai dessa, negão. Fala assim, viu?
A Bíblia já previa isso, essa desculpa esfarrapada. Votou, cumpra. Fala assim, cumpra. Hoje atrás já tivemos cultos sobre isso. Você tem que fazer um voto de servir a Deus até os seus últimos dias, seja ou na morte ou no arrebatamento. Você tem que fazer um voto com Deus. Mas lógico, muito sério, você tem que cumprir. E, irmãos, tem que ter, porque nós temos uma aliança, é uma nova aliança com Jesus. É uma aliança até morrer. Diga glória a Jesus. E que eu tenho um voto com Deus. E voto com Deus é assim. Além do que outra característica do voto, ele tem que ser público. Não pode ser secreto. Voto matrimonial em segredo, mas o que é isso? Até a lei dos homens diz que tem que ser público, a porta aberta. Diga glória a Jesus. Senão aquilo pode ser anulado. Os votos têm que ser públicos para serem confirmados. Diga glória a Jesus. Crente que tem voto de servir ao Senhor, aconteça o que acontecer, ele está na igreja, louvando a Deus, buscando o Senhor. Jó perdeu 10 filhos num dia só. A gente gosta de dizer, né, Jó foi restaurado, teve tudo em dobro. Os 10 filhos morreram e não ressuscitaram. Morreram. Pastor, mas ele teve outros 10 filhos. E daí? Existe substituição? Quem é pai aqui, você acha que substitui? Você acha que ele nunca não se esqueceu mais? Se esqueceu, nunca mais se lembrou? Dos 10 primeiros? Morreram, fora. Ele deixou de Jesus por causa disso? Tá, naquela época Jesus não tinha vindo, mas eu sei que o meu Redentor vive. Ele falou olhando para o Senhor Jesus que haveria de vir ainda. Diga glória a Jesus. Você tem voto com Deus? Irmãos, tem muito crente que dá uma de nervosinho. Acontece que ele não quer, não vem na igreja. Ele está em casa bicudo. Parece um tucano. Faz misericórdia. Irmãos, crente tem voto com Deus. Cai o mundo, ele vem para a igreja. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. O Senhor está falando hoje, lugar de renovar os votos, lugar de cumprir os votos, lugar de voltar ao plano de Deus. Irmãos, Deus escolheu Israel, Jerusalém era para ser a cidade do grande rei, é para ali nascer Jesus. Isso aqui foi 2-3 mil anos antes de Jesus. Só que de Jacó que descendeu Judá, e de Judá que veio Jesus. Então, se Jacó não estivesse no lugar certo, o plano de Deus não se cumpria. Por isso Deus apareceu e disse: volta para lá. Irmãos, porque Deus visa, Deus tem em mente, Deus tem em vista o seu plano eterno. Você tem que estar no lugar certo para o cumprimento das promessas de Deus. Diga glória a Jesus. No dia do arrebatamento da igreja, você tem que estar no lugar certo. Tem um lugar designado por Deus para todas as coisas. Você tem que estar exatamente naquele lugar, porque senão você fica para trás. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, voltar ao lugar do plano de Deus. Depois de tanta confusão, Deus falou para o Jacó: volta lá onde você fez o voto, para edificar um altar, quer dizer, para renovar a comunhão e a adoração a Deus. Mas acontece muita coisa nas nossas vidas. Irmãos, eu já tive a experiência de acontecer tanta coisa que a gente fica meio baratinado, meio perdido, meio desnorteado de tanto acontecimento. E o problema do crente é que ele quer achar um significado em todas as coisas, só que nós não conseguimos. Isso é tarefa que passa da nossa capacidade, e daí nós ficamos meio perdidos. O que é necessário fazer nestas horas? Adorar a Deus, lembrar-se dos votos e adorar ao Senhor. Jacó estava no meio de uma confusão tremenda aqui. Uma cidade inteirinha tinha sido morta por Simeão e Levi, filhos de Jacó. O que Deus disse? Voltar ao lugar das ofertas pacíficas. Diga glória a Jesus. Irmão, no meio de tanta guerra, era hora de fazer uma oferta pacífica. O que significa isso? Irmãos, quando o crente está em luta, ele não ora direito, ele só fica choramingando. Ai,
Jesus, me ajuda. Ai, me dá força. Só que isso não é uma oração, na verdade, né? Isso é uma lamentação. Nós temos misericórdia. Não é uma oração decente. Tá, no meio dessa luta você tem que encontrar lugar, às vezes sozinho, às vezes dá um jeito de ir sozinho, e no lugar assim, para se lembrar dos votos feitos a Deus, e no meio de toda a situação, adorar ao Senhor. Diga glória a Jesus. Quando se entra em adoração a Deus, as coisas pelo poder de Deus são colocadas nos devidos lugares. Diga glória a Jesus. Irmãos, o crente tem que ter muito estes memoriais. Deus estava lembrando aqui o Jacó, cutucando Jacó, vai para Betel. Não fez um voto, vai lá cumprir. Irmãos, o crente tem que ter estes memoriais. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor falou comigo a semana passada. Eu até passei numa livraria evangélica para comprar umas coisas, porque um dia eu estava sentado na minha mesa de serviço, assim, e o Senhor me tocou, eu olhei assim, não tinha nada na minha mesa de serviço que lembrasse das coisas de Deus ou da palavra de Deus, nada. E daí o Senhor me fez lembrar de Deuteronômio 4, essas palavras estarão entre ti, e falarás andando pelo caminho, e assentando-te, levantando-te, e serão por testeira entre os teus olhos, e estarão nos umbrais da tua porta. Daí eu fui na livraria e comprei uma biblinha assim, que tem o Salmo 121, deixei assim. Eu fico o dia inteiro olhando lá, e levo os meus olhos para os montes. Eu olho os montes de processo, eu levo os meus olhos para os montes. Já me virou socorro. Diga glória a Jesus. Daí eu comprei uns adesivos e pus no umbral da porta lá de casa. Para pôr nos umbrais, então vamos pôr. Diga glória a Jesus. Daí, se você diga assim, mas essa coisa tem valor, mas é exatamente isso que está dito em Deuteronômio para fazer. Diga glória a Jesus. Nós temos que ser constantemente lembrados da palavra de Deus, das coisas de Deus, ou é no carro, ou é na tua bolsa, ou é no teu serviço, na tua escola. Tem que ter algo, algum memorial de Deus ali para te lembrar. A memória humana é curta para estas coisas. Diga glória a Jesus. Engrandecido seja o Senhor. Diga glória a Deus. Irmãos, Deus falou com Jacó. Fala para o irmão isso, Deus falou com Jacó. Glória a Jesus. Irmãos, ouça isso que o Senhor está falando contigo. Repita comigo, o crente tem que ter vida própria diante de Deus. Nós somos igreja, mas igreja não é substitutivo da tua comunhão pessoal com Deus. Você não pode depender 100% do teu alimento espiritual da igreja, porque a igreja não serve para isso. O que fareis quando vos ajuntardes? Um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem línguas, outro tem interpretação. 1 Coríntios 14, igreja é lugar de repartir aquilo que você recebeu do Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, o crente tem que ter vida pessoal com Deus. Tem gente que fica esperando tudo da igreja, ele não se mexe. Mas isso é errado. Irmãos, tem gente que não é batizado no Espírito Santo e está esperando algum dia ter uma reunião de oração específica na igreja para isso. Vá orar, meu filho. Fala assim, vá orar. Diga glória a Jesus. Eu recebi os dons do Espírito Santo dia 7 de janeiro de 1991. Eu estava sozinho em casa, não foi em nenhuma reunião na igreja. Meu amado, vai orar, vai buscar você diretamente do Senhor. Diga glória a Jesus. Vá buscar em casa para ter na igreja com que repartir. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. O Senhor está falando agora, aqui nessa igreja tem crente mal acostumado. Em casa não ora, ele só ora na igreja. Crente mal acostumado, fazer misericórdia. Pastor, eu não leio a Bíblia, eu não entendo nada. Daí eu venho aqui na pregação, o Senhor fala, eu entendo.
Preguiçoso. Mas é preguiçoso. É preguiça mental. Eu falei para a revelação exatamente a desculpa que uns usam. Fala assim, viu? Teve uns que a mulher até olhou para assim para o marido, exatamente o que o marido fala. Fala assim, que feio. Diga glória a Jesus. Tem que ler a Bíblia em casa. Eu não entendo nada, lê 10 vezes, garanto que um pouco você vai entender. E se ler 20 vezes, vai entender mais ainda. Diga glória a Jesus. Mas o crente tem que ter comunhão própria com Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. O Senhor está falando conosco hoje. Glória a Jesus. Irmãos, Jacó estava no estado de ouvir a voz de Deus. Tanto ouviu que ele percebeu para si e para a sua família. Ele reuniu a família e diz assim: vamos tirar os deuses estranhos. E fala ali das arrecadas das orelhas, quer dizer, brincos. Porque na época os brincos tinham muita conotação de idolatria. Eram em formatos de ídolos, ou em formatos de astros, formato de lua, formato de estrelas. Tudo isso em consagração aos ídolos. Tanto que o bezerro de ouro também foi feito com algumas coisas que já tinham um pezinho na idolatria, acabaram formando um bezerro de ouro. Diga glória a Jesus. Tem gente que quer enxergar neste texto argumento bíblico para não usar brinco. Menos, né, por favor. Fala assim, menos. Dá licença, enxergue o que o texto quer dizer, não fique tirando o chifre da cabeça de cavalo ou o brinco da orelha da mulher. Fala assim, misericórdia. Esse texto não está falando de doutrina, de uso e costume de jeito nenhum. Quer enxergar alguma coisa no texto? Então enxergue. Cumpra os teus votos com Deus. Cumpra as tuas promessas que já prometeu, não está cumprindo. Agora para de preocupar com brinco. Diga glória a Jesus. Irmãos, Jacó falou para a família tirar os ídolos. Quer dizer que tinha ídolo na família. Tinha mesmo, porque a Raquel tinha escondido um. Quando ela saiu de casa, ela roubou o ídolo do pai, pôs na alborda lá do camelo e sentou em cima. Daí o pai foi lá revirar. Uma cena trágica, né? Família de crentes, Jesus, faz misericórdia. Sentada em cima do ídolo. Meu Jesus. Só que aqui, irmãos, aquilo passou. Irmãos, a vida do crente é assim. Vai engolindo com farinha até a hora que Jesus te põe na parede assim, conserta ou conserta. Não quero ver correndinho, tipo, tu que é ídolo. Fala assim, misericórdia, que vexame. Fala assim, que vexame. Mas infelizmente assim, e infelizmente assim comigo também, mas vai deixar de ser em nome de Jesus. Nós deixamos as coisas passar batido. Deus não. Fala assim, Deus não. Mas o crente, como todo ser humano, é muito sem vergonha. Ele faz a coisa errada e fica olhando assim para cima. Não cai o raio do céu, ele continua fazendo. Vai fazendo assim, errado. Ninguém falou nada. Veio na igreja, ele vem meio assim na igreja. Não teve revelação, ele saiu do culto aliviado. Assim, escapei. Mas em misericórdia. E continua. Até o dia que Deus manda o profeta com os bofs para fora, tendo um sapateado quase subindo teu pescoço. Literalmente. Mas em Jesus, precisa isso? Pergunta para você, precisa isso? Irmãos, e quando vem um profeta assim, quase tendo uma apoplexia nervosa para cima de nós, a gente fica assim, ai, que exagero. Exagerou o que você faz, meu filho. Se você não fizesse, não precisava isso, né? Mas assim, viu? Se você não apontasse nenhuma, o profeta não precisava ter um chilique. Diga glória a Jesus. Então aqui, Jacó teve que falar com a família, vamos pôr a casa em ordem. Jesus está falando hoje, vamos pôr a casa em ordem. Diga glória a Deus. Irmãos, o Senhor nos pressiona. Repita comigo, o Senhor nos pressiona. Fecha os teus olhos. Tem gente aqui que é crente que tem que tirar literalmente e fisicamente umas coisas de casa. Sabe, coisas que já foi dito em pregação faz tempo.
Mas se o pastor não é repetitivo, que fica falando sempre as mesmas coisas, vai esquecendo, e a porcariada vai juntando dentro de casa. Tem gente aqui que tem que tirar coisa de dentro de casa, que são coisas do maligno, coisas que não tem nada a ver com Jesus. Além do que, principalmente, são coisas do coração. Glória a Jesus. O Senhor está conosco, o Senhor está aqui, o Senhor está falando. Senhor maravilhoso. Então nós queremos, meu Deus, pôr a casa em ordem. Como Jacó ouviu a voz de Deus, chamou a família e disse: vamos tirar os deuses estranhos. E todos realmente tiraram e enterraram no pé daquele carvalho. Senhor amado, nós também queremos arrancar de nossas vidas tudo que não é do Senhor. Nós queremos correr para pôr a vida em ordem, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Diga glória a Jesus. Irmãos, há bem pouco tempo atrás, nos cultos da igreja estava assim, super lotando. Hoje já não está tão lotado assim. Vai voltar a encher, em nome de Jesus. Mas eu te digo, tem gente que pensa assim: nossa, o que está acontecendo? O que está acontecendo, meu filho? Jesus dá um chacoalhão para lá e para cá, e os mais desavisados vão espirrando do que é lado. Faze misericórdia. Fala assim: se agarre com Jesus. Irmãos, a vida em igreja é assim. Vai juntando, vai chegando gente, vai. E muitas vezes, por causa da convivência, falar coisa desagradável não é bom mesmo. Então a gente vai deixando, até que vem Jesus com vassoura e tudo. Fala assim: Jesus, vassourada para tudo que é lado. Vai sair todo mundo correndo, consertando a vida. Diga glória a Jesus. Feche os teus olhos. Agora é tempo de consertar. Hoje é dia de consertar. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Hoje é dia de consertar. O Espírito Santo vai te trazer à memória o que é para você tirar, o que não está agradando a Deus. O Espírito Santo vai trazer à tua memória. Senhor amado, abençoa, meu Deus, a tua igreja, completa esta palavra em cada um, individualiza, personaliza, para que cada um esteja no centro da vontade de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.